muito bem-vinda em nome de Jesus. Eu sei que, né, o quanto a sua agenda aí está tão disputada, você ainda disponibilizar para poder vir aqui nos abençoar. Então, assim, só Deus para te recompensar nessa semente, né, que você está aqui lançando sobre nós. Você que tem sido essa voz profética para esse tempo. Eu só tenho que honrar a Deus pela sua vida e obrigada por ser essa amiga do céu para mim e para tantas outras preciosas que aqui estão, minha linda. Então, seja muito bem-vinda. Eu vou desativar o meu microfone para que não haja nenhuma microfonia e qualquer coisa ali, depois eu vou pontuando, tá bom? Deixa Deus te usar, em nome de Jesus, você, essa voz profética para esse tempo, essa desbravadora do reino. Então, minha linda, seja muito bem-vinda. Amém. Amém, amado. Amém. Gratidão mais uma vez. A honra é toda minha de estar aqui. Gente, pensa numa mulher poderosa que já está viajando para as nações. Ela veio da Suíça, ela passou o fim de semana na Suíça. Eu já disse, eu quero saber tudinho. Amanhã ela vai me contar tudinho que ela sabe. Vou contar, é que não deu tempo. Então, amada, gratidão a cada uma que já se encontra aqui, a cada uma que vai entrar posteriormente. E eu falava anteriormente para a pastora Chile, dizendo que quando ela me convidou para estar aqui, para trazer, ela sempre me deixa à vontade, né, para falar, trazer o tema que Deus colocar no meu coração. Inicialmente eu tinha pensado em trazer, porque o devocional do Entre Elas Fazendo História do mês de março, que Deus colocou o tema no coração da pastora Chile, é Mulheres que Inspiram. E todos os dias lá no devocional tem alguém, uma mulher de Deus, trazendo uma mensagem bíblica sobre uma mulher que inspira. E hoje a nossa amada Cecília Couto, né, a pastora Cecília Couto, ela falou sobre a mulher sunamita. Semana passada eu falei sobre a mulher samaritana. Não, hoje ela falou sobre a samaritana e eu falei sobre a mulher sunamita, trazendo toda uma consciência sobre o posicionamento dela, porque ela me inspirou, assim como outras inspiram a tantas, mas assim, são tantas mulheres que nos inspiram. Quando a gente olha para a palavra, como tem mulheres que nos inspiram. E aí eu fui orar e pedir para o Senhor o que eu iria falar. E Deus colocou no meu coração, como ultimamente eu tenho me preparado, e até em função de uma palestra que eu dei para falar sobre autoestima, o Senhor me disse, tu vai falar sobre autoestima, porque uma mulher que inspira, ela tem que estar com uma boa autoestima, com uma autoestima elevada. Geralmente mulheres que nos ferem, mulheres que causam problemas, mulheres que ofendem, mulheres que guardam mágoa, geralmente é porque estão feridas emocionalmente e estão com uma baixa autoestima. Então, falar de mulheres que inspiram é falar de uma autoestima elevada. E o Senhor colocou isso no meu coração. E o que seria, então, uma mulher com autoestima? Para começar, uma mulher que tem uma autoestima elevada, ou uma boa autoestima, é uma mulher que se conhece, que ela sabe quem é. É uma mulher que sabe o seu valor, ela se conhece, ela conhece os seus limites, ela conhece as suas potencialidades, ela conhece as suas limitações, ela conhece, ela sabe até onde ela pode ir, quando ela deve parar. Uma mulher com boa autoestima é uma mulher que se ama e que ama os outros. Porque uma mulher que não se conhece é porque ela não vive a sua real identidade. E quando a gente fala de autoestima, de uma mulher que se conhece, é uma mulher que já está com sua identidade restaurada. Então, falar de autoestima é falar do valor que nós nos damos. A autoestima não tem a ver com o exterior, não tem a ver com a maquiagem que eu uso, com a roupa, com coisas de marcas que eu uso, não tem a ver com a profissão que eu tenho, com os títulos que eu carrego. A autoestima tem a ver com o meu interior, com o quanto eu me amo, o quanto eu me aceito, o quanto eu me quero bem, o quanto eu sei quem eu sou, independente dos meus títulos.
E a pergunta que eu te faço, mulher, você sabe quem você é? Você sabe os seus limites, você sabe até onde você pode ir, você sabe o que te motiva a sair da cama todos os dias, você sabe quais são os seus dons, seus talentos, suas habilidades, você sabe o seu temperamento, você sabe a sua linguagem de amor, a forma como você se sente amado. Tudo isso que eu falei faz parte de um contexto, de um conjunto de nos conhecer. Porque falar de autoestima tem a ver também com autoconhecimento, o quanto eu me conheço, o quanto eu consigo ver o valor em quem eu sou. Então, eu sempre, geralmente, nas minhas falas, eu gosto de trazer uma reflexão, de trazer umas perguntas, porque perguntas trazem reflexão, e reflexão traz decisão. Então, você sabe realmente quem você é, ou quem você vem sendo, você sabe que mãe você vem sendo, você que é casada, que esposa você vem sendo, que mãe, que amiga, que profissional você vem sendo. Quando você pensa quem você é, o que vem à sua mente? É o seu nome? Ou é a sua profissão? Eu, por muitos anos, quando me perguntavam, quem tu é? Ou quem é você? Ah, eu sou a Liana enfermeira lá, estava no local onde eu trabalhava, do posto de saúde. Eu dizia a Liana do Lourenço. Porque eu não conhecia, eu não sabia sobre isso. E a grande maioria das pessoas, elas se identificam por aquilo que elas fazem. Eu dizia, eu sou enfermeira. Não, eu sou a Liana, esposa do Lourenço, mãe de Angélica e Gabriel, e naquele momento, eu era enfermeira. Hoje eu sou psicanalista clínica, master coach, escritora. Então, saber quem nós somos é fundamental nessa jornada. Então, a pergunta que eu te faço, se eu perguntar agora para você quem você é, mulher, o que vem à sua mente? É a sua profissão ou a sua essência? Para você refletir. Então, não é sobre fazer, não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Porque se você se define pelo que você faz, quando você deixa de fazer, você vai entrar numa crise de identidade, como foi meu caso, que eu relato aqui no meu livro, né? Curando as feridas emocionais da infância, minha jornada de autodescoberta e transformação. Eu relato ali que quando eu me aposentei, deixei de ser enfermeira, porque concluí meu tempo funcional, eu entrei numa crise de identidade, porque até então eu acreditava, e assim eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aqui que são assim, a grande maioria é assim, que acredita que o seu valor, o que define é a sua profissão, é o seu salário, quanto você ganha, a roupa que você veste. Está no valor, está nisso tudo. E aí, quando eu deixei de ser, eu me perguntava, mas agora quem eu sou? Eu não sabia quem eu era. E aí, eu relato ali, eu não vou entrar no contexto, mas eu entro numa crise de identidade e comecei a mergulhar, então, em cursos, informações, buscando, assim, na área do desenvolvimento, me conhecer. E aí que eu fui entender que não é sobre fazer, não é sobre o que eu faço que eu me defino, é sobre o valor que eu tenho. Então, eu quis trazer essa reflexão, porque eu sei que isso mexe com muitas pessoas. Sempre que eu falo sobre isso, eu sei que eu falo com alguém que talvez está passando pela mesma crise de identidade que eu passei. Porque foi criado acreditando que o seu valor estava no que fazia, no que produzia, no título que carregava, nos títulos, na profissão, no salário, e não em quem realmente é. Então, quando a gente fala de autoestima, eu estou falando de quem eu sou, da minha identidade. E a identidade é o que define quem eu sou. Então, ela tem dois pilares, a autoestima e a autoimagem. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, então. Como é que é formada a autoestima? Eu não nasço, a gente nasce, e ali nós vamos ser, então, formados. Nós somos introduzidos dentro de uma família, e é todo nesse contexto, e aqui eu vou falar um pouquinho para você poder entender como e onde é formada a nossa autoestima. Então, é dentro da família. A família, a infância, ela é um período crucial de desenvolvimento.
E certos eventos ou experiências, tudo que nos acontece vai determinar quem nós seremos no futuro. Então, o desenvolvimento de uma criança dentro de uma família disfuncional, ela pode gerar grandes problemas e duradouros, pode durar, às vezes, uma vida inteira se ela não buscar ajuda. Então, é a família, é um cenário de desenvolvimento para a nossa vida. É um cenário de transmissão da cultura, é lá na família que os valores, a cultura, naquele meio, naquele contexto, que vai ser formados as nossas crenças. Crenças é tudo aquilo que eu vou acreditar sobre mim, sobre a forma que eu vou me ver, sobre todas as coisas, sobre casamento, sobre família. Tudo que eu acredito é formado lá na minha infância por aquilo que eu vi meus pais e minha mãe fazer. Então, é dentro da família que vai ser construídos os nossos valores, vai ser construída a nossa identidade, a nossa personalidade, e é lá que nós vamos ser preparados para a vida. Preste atenção, é naquele contexto, naquela família, que nós seremos lançados para ser um vencedor ou um fracassado. É muito forte quando a gente fala isso, mas a gente tem que falar. É na família que nós vamos ser preparados para o sucesso ou para o fracasso. Então, a família é o local de treinamento para todos os papéis e função que nós vamos ocupar ao longo da vida. E é lá que nós seremos, então, preparados para como nós vamos lidar com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta. Como nós vamos lidar com o mundo. Então, quando os pais, ainda falando um pouquinho sobre família, para você depois entender neste contexto da autoestima. Então, quando os pais, eles vivem numa relação conjugal, marcado por brigas, discussões, uma verdadeira guerra familiar, e tem um relacionamento hostil, assim, entre um e outro, são pais amargurados, que se xingam, brigam na frente dos filhos, discutem, e os filhos, eles sofrem todo o efeito deste clima disfuncional. E vai haver uma consequência, tanto na saúde física quanto emocional dos filhos. Naquele contexto ainda são crianças, mas já eles estão sendo trabalhados no emocional deles para viver sua vida adulta. Então, muitas vezes, esses filhos, eles crescem num cenário disfuncional, vendo os pais se relacionar de uma forma disfuncional, sem amor, mas com brigas, com xingamentos, não há conexão, não há validação, há muita cobrança, muita crítica um para o outro. Então, eles veem os pais viver de uma forma que não é harmoniosa. E eles vão crescendo, porque lá é um cenário onde eles vão ser treinados para a vida, eles vão ser treinados para serem os futuros pais, as futuras mães. E geralmente, sem sombra de dúvida, eles vão repetir este mesmo cenário disfuncional na vida adulta, quando eles tiverem as suas famílias. Por quê? Porque há uma repetição de comportamentos disfuncionais, mesmo que de forma inconsciente. É o que a gente chama de repetição de padrão de comportamento. Ou, como a Bíblia fala muitas vezes, herança maldita, herança geracional. É aquilo que tu traz da tua família. O avô fez na família dele, nossos pais aprenderam lá com os avós e vão repetir com nós, e nós, até não quebrar, nós vamos repetir esses comportamentos disfuncionais na nossa casa e com nossos filhos. Então, assim, só para clarear um pouquinho. E o que seria, então, essa família disfuncional? Então, é um termo que a gente usa para descrever uma unidade, uma família, onde as interações, os relacionamentos, o funcionamento de uma forma geral, ele é comprometido, não há validação, não há tempo de qualidade, não há interação, conexão, e isso, então, resulta, então, em comportamentos disfuncionais. Então, só é possível essa criança que viveu dentro desse contexto, nesse cenário disfuncional, ouvindo brigas, xingamentos, muitas vezes foi negligenciado nas suas necessidades emocionais, ele só vai ser um adulto maduro emocionalmente
quando ele passar por um processo, quando ele for curado das suas emoções, quando ele for curado da sua criança interior. Porque nós adultos temos uma criança dentro de nós. E essa criança muitas vezes ainda continua ferida, que outros dizem que são as memórias, ou as feridas na alma. E o termo não importa, o que importa é que todos nós carregamos as memórias, a dor de tudo aquilo que nos feriu lá na infância. E vai repercutir na nossa vida adulta, mesmo que de forma inconsciente. Nós vamos repetir em forma de comportamentos, ferindo a nós mesmos e as pessoas à nossa volta. E geralmente com o nosso esposo e com nossos filhos. Então, à medida que essa criança interior ela vai sendo curada, então ela vai perdendo a força, o poder de continuar gerenciando a tua vida. Sabe aquelas pessoas que a gente vê que são maduras fisicamente, tá? Já está com uma idade, né? Já é um adulto, mas emocionalmente a gente diz, meu Deus, parece uma criança. Ela teima como uma criança, ela faz as birras como uma criança, ela vive em altos e baixos emocional, ela reage como uma criança. Por quê? Porque ela está, sim, com a sua criança interior ferida. Então, é dentro deste contexto da família, então, que a nossa imagem interior é formada e o nosso valor é determinado. Que tudo aquilo que a criança, ela vê, ela ouve e ela sente, ela vai dar um significado e assim ela passa a se ver e assim ela vai crescendo e muitas vezes se vê de uma forma distorcida. Então, a percepção que hoje nós temos de nós está diretamente relacionada com aquilo que nós ouvimos lá na infância, nossos pais ou cuidadores falar a nosso respeito. Lá em Provérbios 23:7 tem um versículo que eu amo que diz assim: porque como imagina em sua alma, ou em sua mente, na sua psique, como você se vê, assim você é. Trazendo assim, simplificando, a forma como nós nos vemos vai determinar os nossos resultados. Então, a pergunta que eu te faço, como você se vê? Como você se vê? Você se vê como uma pessoa inteligente ou uma pessoa burra? Você se vê como alguém vitoriosa ou alguém fracassado? Você se vê como uma pessoa amada ou como uma pessoa rejeitada? Você se vê como alguém medrosa? Como você se vê? Assim como você se vê, assim as pessoas à tua volta vão te ver e assim vão ser os teus resultados. Estou falando da nossa autoimagem, a imagem que nós nos vemos, a forma como eu me vejo, a forma como você se vê. E a imagem, mais uma perguntinha. Quando você se olha no espelho, a imagem que você se vê reflete uma mulher amada, um homem amado, a imagem e semelhança de Deus? Então, a forma como você se vê vai determinar os teus resultados e a forma como as pessoas vão te ver. Porque assim como tu vê, vai ser os teus resultados. Se você se vê como uma pessoa medrosa, você vai agir como uma pessoa medrosa, você não vai ter ousadia, você não vai para frente, você vai procrastinar, você vai ter medo da crítica, medo de ser julgada. Se você se vê como uma pessoa insegura, você vai agir como uma pessoa insegura e as pessoas à tua volta vão te ver assim. E por que, Eliana, isso acontece, meu Deus? Por que eu sei que eu sou imagem e semelhança de Deus? E por que eu não me vejo capaz? Por que eu procrastino? Por que eu sou insegura? Por que eu sou medrosa? Por causa da autoimagem. Você se vê com uma imagem distorcida. É como se, eu sempre costumo dar essa metáfora do óculos, é como se eu colocasse uma lente muito forte em mim e a imagem fica toda distorcida, é assim que a gente se vê. E por que isso acontece, então? Por causa de tudo aquilo que você ouviu lá na sua infância. Quando você errava, fazia alguma coisa errada, o que os teus pais diziam? Sua desastrada, tu não faz nada direito, tu é burra, você sofreu muitas comparações, você foi muito criticada. O que você ouvia?
você foi muito comparada com outro irmão ou com primas, lá no colégio, porque além dos pais, outro personagem que exerce forte influência sobre a nossa autoestima, sobre quem nós somos no futuro, são os professores, são pessoas de autoridade sobre nós. Então, o que, que o professor dizia para você? Sua burra, tu só faz as coisas erradas, tu não faz nada direito. Quando você tirava uma nota baixa, o que, que você ouvia? Tudo isso entrou na tua mente e você acreditou, porque tudo isso você viveu quando você era criança e o teu intelecto ainda não estava formado. Você não tinha um intelecto como tem hoje, como adulto. Então, tudo que você ouvia era como se fosse uma verdade absoluta e assim você passou a se ver. Então, nós passamos a nos ver de forma distorcida desde a infância por tudo aquilo que a gente ouviu pai, mãe falar, professores, as pessoas que mais exerciam autoridade sobre nós. E tudo isso vai distorcendo quem realmente nós somos. Quanto mais convivemos com as pessoas, com o mundo, mais nós vamos nos distanciar. Que no mundo a comparação, a crítica, o julgamento. E aquela criança, dentro daquele contexto, aquele cenário, ela tem que ser vista só como uma criança. Ela está com o emocional abalado, muitas vezes, fragilizado emocionalmente, e o intelecto em formação. Nosso cérebro vai ser formado, uns dizem até 18, outros estudiosos dizem até 25 anos. Então, imagine uma criança que não consegue entender quando ela ouve que ela é burra, que ela é feia, que ela é magra, ou que ela é gorda, que ela não faz nada direito. Enfim, todos os adjetivos, os bullying que ela ouviu lá na infância, ela acreditou, internalizou como se fosse uma verdade absoluta sobre ela. E assim ela passa a se ver na vida adulta. Já se vê na infância, vai passando para a adolescência e vai entrando na vida adulta, se vendo de uma forma distorcida. Só ver aqui uma mensagem, ver o que ela está dizendo. A Rose diz, quantas vezes nós enquanto pais diminuir os nossos filhos, quando adulto, isso irá prejudicar muito, com certeza, com certeza. Agora, preste atenção, foi bom você falar, porque eu tenho que falar isso. Em momento algum aqui eu estou condenando pai, mãe, professor. Eu não estou condenando, eu estou trazendo uma consciência para você, para despertar, para te dar um start, que talvez, como a Rose está ali, talvez estão agindo, repetindo aquilo que foi disfuncional, que te feriu lá na infância, e você vem repetindo com os teus filhos, com os sobrinhos, com os netos. Porque essas repetições muitas vezes são inconscientes, porque já foi formatado aqui na tua mente. Você aprendeu a ser assim, só que muitas vezes esse aprendizado é disfuncional e ele precisa ser desconstruído. Então vamos avançando aqui. Toda essa questão de nós nos vermos como uma imagem distorcida, muitas vezes como medrosa, como insegura, como incapaz, tudo isso foi voltando, você entendeu que tudo isso tem uma raiz que é lá na infância, por tudo aquilo que você viu e ouviu repetidas vezes dos seus pais ou substitutos. E isso traz uma consequência muito grave na vida adulta. As consequências de você se ver como alguém com uma imagem distorcida de quem Deus te fez para ser, vai te levar a viver uma dependência emocional. Sabe aquelas pessoas que têm sempre que estar no relacionamento, não conseguem conviver sozinho, termina o relacionamento, mesmo ferido, já entra no... Não tem sempre, está sempre na dependência de outra pessoa para ser feliz. Por quê? Porque não se conhece, porque não sabe quem é. Outras são escravas emocionalmente ou até fisicamente de relacionamentos abusivos. São naqueles relacionamentos tóxicos e não conseguem sair daquele local, daquela situação. Ou então são pessoas fragilizadas emocionalmente, com alma ferida, com interior ferido, vivendo em altos e baixos emocionais, ou não conseguem se posicionar na vida, vivem buscas constantes só por resultado. Por outro lado, a autoestima, então a autoimagem, que fique bem claro, a autoimagem é a forma como eu me vejo. E a
autoestima, então, ela tem a ver com o valor que você se dá, o quanto você se ama. E aqui a gente entra, então, no tema da nossa live, que é autoestima. Eu tive que fazer toda essa introdução para você entender tudo isso, como ela é formada, quando, e as consequências da baixa autoestima. Então, a autoestima ela está relacionada ao valor que eu me dou, ao valor que você se dá, o quanto você se ama, o quanto você se respeita, o quanto você se quer bem. Então, ela trata do valor que você se dá e do autorrespeito. Por que tem mulheres que não se respeitam? Como eu acabei de dizer, vivem relacionamentos disfuncionais, dependente emocional, porque não sabe o valor que tem. Volto a dizer, a autoestima ela é formada lá na infância, pela qualidade e quantidade de amor comunicado através dos nossos pais ou substitutos. Por tudo aquilo que você ouviu, viu e sentiu repetidas vezes lá na sua infância, toda aquela jornada até a adolescência, e isso vai repercutir na vida adulta. E tudo isso vai virando memórias na nossa mente, muitas delas vão ficar lá no inconsciente para que a gente não venha celebrar toda hora e não para que a gente não venha sofrer. Então, a autoestima, ela é formada pelas memórias de tudo o que a gente armazenou, principalmente de pertencimento, de conexão e de limite. De pertencimento, porque toda criança ela precisa se sentir pertencente ao pai e à mãe. Então, imagina aquela criança onde os pais trabalham os dois fora, chega em casa, ela passa ou na creche ou com alguém, uma cuidadora, e quando os pais chegam em casa, tudo que ela quer é atenção, tudo que ela quer é uma conexão, tudo que ela quer é se sentir amada, acolhida, e muitas vezes os pais não têm aquele tempo, estão cansados, vão fazer outras tarefas, e a criança não se sente tão pertencente, ela não consegue se conectar em amor. E aí ela vai dar um significado para aquilo que acontece. Eu não sou amada, porque se eu fosse amada, se eu fosse importante, os meus pais não iriam sair, porque ela não entende que os pais têm que sair de casa para trabalhar. E até porque muitas vezes o pai e a mãe não comunicam isso para a criança, simplesmente a mãe vai trabalhar. Mas o que é trabalhar para a criança? Lembra que eu volto a dizer, a criança não tem o intelecto ainda formado para entender essas questões. O que é trabalhar? Geralmente o significado que ela vai dar, minha mãe está saindo, minha mãe está me abandonando, meu pai está saindo de casa, de novo eu vou ficar sozinha, de novo eu vou para a creche, de novo eu vou ficar com a tata, ou com a cuidadora. É o significado que ela dá. Então, e se ela não se sente conectada ali, de olhar olho no olho, de ser validada, de se sentir amada, ela vai se sentir excluída, ferida. E também ela tem uma necessidade de receber uma educação com limite, mas limite com amor, não aqueles limites testa de ferro, com palavrões, com xingamentos, com castigos. Então, tudo isso vai gerando memória e vai gerando o valor ou não dentro da criança. E assim ela vai para a vida adulta e são essas as interpretações que ela leva para a vida adulta. Eu não sou amada, porque se eu fosse amada, meus pais não saiam de casa. Eu não sou importante, eu não sou boa o suficiente, porque se eu fosse boa, meus pais não estariam brigando, papai não teria saído de casa, ou mamãe não teria saído de casa. São essas as interpretações. Muitas vezes não é o que acontece, mas o significado que aquela criança dá para aquilo que acontece. Então, toda criança ela precisa ter experiências agradáveis lá na infância, experiências positivas que venham afirmar a sua identidade, dela se sentir valiosa, importante, amada, aceita, acolhida. E o problema acontece quando essas memórias não são criadas, né? Essas expectativas positivas não são preenchidas. As necessidades emocionais não são preenchidas e vai acarretar, então, em problemas sérios emocionalmente por toda a vida, até que um dia ela resolve buscar ajuda. Então, recapitulando, a autoestima, então, é basicamente a capacidade que a pessoa tem de se amar e de amar os outros, de forma incondicional. E ela tem total ligação com o quanto essa criança está bem resolvida dentro de si.
ou se ela é uma pessoa ferida, ela não consegue se amar. Ela não vê valor nela. E quando, olha só, a gente só cuida daquilo que é importante, daquilo que é valioso para nós. O que não é tão importante, o que não é valioso, muitas vezes a gente até relaxa. E assim é com a gente mesmo. Quantas pessoas não se amam? Quantas pessoas detestam sua vida, detestam quem é, não consegue se olhar no espelho? Tamanha a dor, as feridas que estão dentro de si. Bom, então, recapitulando um pouquinho, para não ficar um pouco confuso, não sei se alguém quer interagir. Quantas vezes? Tá, já li isso aqui. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, eu não tô conseguindo acompanhar ali, pessoal. As mensagens, eu vou me perder aqui, ainda mais que eu não estou vendo a Shirley, só estou me vendo eu aqui. Bom, então, a autoestima é a capacidade que a pessoa tem de se amar, né? Contudo, a percepção que ela tem de si mesma fala da sua autoimagem. E ela está baseada, então, nas crenças de identidade, de capacidade, de merecimento. Então, só falando rapidinho um pouquinho aqui. Então, a base de quem vai me definir quem eu sou é a base, quem eu sou. Ela é construída lá na infância por tudo que eu vi. E eu ouvi meus pais falarem de mim a meu respeito. Se lá na sua infância você sentiu que você era alguém muito importante, muito valiosa, muito valorosa. Se lá na sua infância você sentiu que era amada, se sentiu pertencente a papai e a mamãe, você não foi cobrada, você não foi muito criticada, você não foi comparada com outros. Quando você fazia algo errado, ele sentava perto de você, explicava, não batia em você, você não se sentiu negligenciado. Todas as suas necessidades emocionais foram preenchidas, você acredita que é valiosa, que é importante, você passa a se ver como alguém importante com valor, vai crescendo acreditando que é capaz de fazer e de conquistar grandes coisas. E acredita que merece, porque a base de você, de quem você é de alguém valiosa e importante. Porém, se lá na sua infância você cresceu ouvindo que você era incapaz, que você não fazia nada direito, que você era burro, que você nunca ia ser bom para nada, você passa a acreditar nisso como sendo uma verdade, você internaliza isso como uma verdade e você vai crescendo acreditando que você não consegue conquistar ou fazer grandes coisas, você começa algo, se auto-sabota, para na metade do caminho, você não consegue progredir, você vai se auto-sabotar, começa projetos, começa um monte de coisa, não consegue dar sequência àquilo que começa, você para na metade do caminho, recomeça novamente e assim sucessivamente nesses ciclos repetitivos de começar e de não terminar, porque inconscientemente você acredita que você não merece. Olha que forte isso. Faz sentido para você do que eu estou falando, gente? Vamos interagir um pouquinho aí. Vamos ver aqui as mensagens. Vamos voltar um pouquinho aqui. Quando meu pai se separou da mãe, eu era criança e me senti culpada. Exatamente, Alessandra. Quando os pais, eles brigam, se separam, a criança, ela tem uma característica, ela acredita que toda a culpa é dela. E ela vai crescendo acreditando que ela é culpada, ela carrega aquela culpa, e ela pensa, se eu fosse alguém melhor, ou se eu fosse boa o suficiente, meus pais não teriam se separado. Então, além dessa questão da ferida do abandono do pai que saindo de casa, e vem também a questão da culpa, isso ela vai para uma vida adulta carregada de culpa, carregada de dor, de feridas, né? É muito sério. Leia, minha querida, é isso, terrível, ainda acontece, verdade, né, Leia? Como a gente tem conversado, como a gente tem falado sobre isso. Pessoal, vamos continuar então, deixa eu ver que horas são. Meu Deus, está fechando 1 hora. Então, quando nós somos criança, a avaliação que nós fizemos de nós mesmos,
é de acordo com aquilo que a gente ouve dos nossos pais ou cuidadores, porque na verdade nós internalizamos como se fosse uma verdade sobre nós aquilo que os adultos falam a nosso respeito. E a gente vai para a vida adulta cheios de crença. Lembrando que crença não tem nada a ver com religião. Crença é as verdades que você acredita sobre si, sobre as pessoas, sobre o mundo à tua volta. Bom, vou dar uma atropelada que senão não vou conseguir. Então, para uma pessoa desenvolver uma autoestima saudável, ela precisa ser confiante, ela precisa saber quem ela precisa receber amor na forma de afeto, de atenção, de aceitação, de elogio, enfim. Ela precisa se sentir amada, aceita e acolhida. E quando isso não acontece, ela é ferida emocionalmente, ela passa a se ver de uma forma distorcida e sem valor. Com tudo isso, ela vai para uma vida adulta, muitas vezes se sentindo com um vazio no seu interior, se sentindo inadequada e com imaturidade emocional. E sabendo que a infância é o chão que nós vamos pisar a vida toda. Isso os psicanalistas dizem, né? E tudo que ela não recebeu lá na sua infância, ela poderá ficar uma vida toda buscando preencher seus vazios. Porém, ela não vai encontrar. Porque aquilo que não foi preenchido lá, não vai haver pessoas, não vai haver dinheiro, não vai haver compras, não vai haver recursos que vai preencher. Tem coisas que só Deus vai preencher. Todas as necessidades que você não foi suprida na sua infância, você não vai preencher com dinheiro, com compras, com viagens, com bebida, com festas. Você só vai se preencher esse vazio através, buscando uma intimidade com Deus. Então, com relação a tudo que eu falei, então, se ela não foi criada uma boa autoestima, ela vai ter o quê? Uma baixa autoestima. Só rapidamente vou ler aqui, porque eu fiz umas anotações, porque em função do tempo eu não posso falar. Mas os sintomas da baixa autoestima: hábito de sempre se comparar com os outros, dificuldade em aceitar suas próprias limitações, timidez em excesso, medo da rejeição, busca constante por elogios, busca constante por aprovação, falta de confiança em si mesmo, tendência a procrastinar, tendência à preguiça, competitividade, falta de habilidade para lidar com críticas, sensação de incapacidade, necessidade sempre de inferiorizar as pessoas à sua volta, ou então pessoas muito perfeccionistas, que não querem errar, querendo fazer tudo certo, tudo perfeito, dificuldade em reconhecer as próprias vitórias, arrogância, ou muito competitivo, ou então se acha melhor que o outro. Uns ficam na balança tentando inferiorizar o outro, outros se achando muito superior, prepotente, procrastinadores, ansiosos, indecisos, perdedores natos, envergonhados crônicos, sempre desconfiados, eles não se aprovam e são cumpridores das expectativas dos outros. São pessoas que necessitam de aprovação. E nessa busca constante por aprovação, não consegue dizer não para ninguém. Mesmo que vai se ralar, mesmo que vai se cansar, mesmo que não pode, não consegue dizer não para os outros. Porque acredita que se eu disser um não, eu não vou ser amado. Então, na busca por aceitação, fazem tudo para os outros, menos para si. Na busca por aprovação, se submete a relacionamentos muitas vezes destrutivos, tóxicos, de medo de perder o outro. Na busca por aceitação, este medo de perder o carinho, né, as amizades, muitas vezes vivem num relacionamento tóxico. Há pessoas que não andam com você, que não torcem para o teu sucesso, pessoas que são donas de si, que estão sempre te criticando, são pessoas que não agregam valor à sua vida. Há pessoas que se dizem suas amigas, mas não valorizam aquilo que você carrega, não querem se submeter muitas vezes àquilo que você tem para ensinar. Preste atenção. Preste atenção com quem você tem andado. Que tipo de relacionamento você tem aceitado para a sua vida. Tudo isso que eu falei são pessoas que não se acham boas o suficiente, então em busca de toda essa aprovação, muitas vezes ferem outras pessoas, enfim. Não vou conseguir recapitular aqui de novo, porque por causa do nosso tempo. E por que tudo isso, Liana? Por que tudo isso? Por causa das feridas emocionais ou dos traumas que elas viveram.
que nós vivemos na nossa infância. Então, qual é o passo, indo para o final, então? Qual é o passo para mim resgatar minha autoestima? Invista em você. Invista no autoconhecimento. Busca entender por que você pensa o que pensa, por que desse sentimento, por que disso que você carrega, por que desses comportamentos. Aceita a tua história. Você não pode mudar o que te aconteceu, mas você pode dar um novo significado ao que te aconteceu. Entendendo que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, busca ajuda. Entenda, você sozinha não vai conseguir, você precisa entender tudo que vem te limitando, quais são as crenças que você acredita até hoje, que são verdades sobre você e que não são, que vem te limitando o teu potencial, te paralisando. Então tem que identificar essas crenças e construir novas crenças fortalecedoras. Você precisa entender sobre tuas origens, como é que foi lá na tua infância, conversar com teu pai, com tua mãe, se ainda eles estão vivos, saber quais eram os comportamentos, como é que eles viviam, porque comportamentos perpetuados, comportamentos permitidos são comportamentos perpetuados. O que você viveu lá atrás? O que teu avô vivia, que os teus pais viveram, que você vem vivendo? Isso tem que ser desconstruído, tem que dar um basta. Você precisa entender também suas emoções, você precisa reconstruir sua imagem, destruir essa velha e suja identidade e construir e resgatar a tua real identidade. Você precisa se cuidar, você precisa buscar ajuda, buscar apoio, você precisa viver um processo. Porque muitas vezes, sozinha, você não vai conseguir. E no processo existe todo um passo a passo, existe, às vezes o processo é longo, demorado. E sobre todo o processo, eu falo aqui mais uma vez no meu livro, Curando as Feridas Emocionais da Infância, onde eu conto todas as experiências, as dores, as feridas que eu vivi que eu vivi na minha infância e qual é o caminho que trouxe de prejuízo na minha vida adulta e o caminho que eu percorri em busca da minha cura e da minha transformação. Para você que gostaria de ler meu livro, o link está na bio, depois que termina a live você pode ir lá no meu Instagram, Liana B. Moro, lá tem um link, você clica lá, você pode adquirir, ou então quem tem meu celular, pode mandar mensagem direto no celular. Entenda, você não é o que te aconteceu, você não é o teu passado, as feridas, o que te aconteceu não te define. Quem te define é quem te criou, que foi Deus. Queira viver um processo. Não se conforma de viver procrastinando, vivendo no vitimismo, cultuando tuas feridas, ou, né, na autocomiseração, no vitimismo. Busque ajuda. Busca viver um processo. Tem pessoas muito capacitadas para te ajudar neste processo. Lembrando que tudo que aconteceu só é 10%. 90% é o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu. Pessoal, acho que vamos encerrar. Está tendo aqui o ruído. Eu não sei como é que está o som ali para vocês. Tá ótimo, Liana, porque eu abri meu microfone, por isso, minha linda. Deve ser por isso, mas estava ótimo, bem tranquila. Eu sei o nível que você gosta de tudo bem em excelência para em excelência, viu? É porque eu que abri aqui agora, meu amor. Ah, tá bom. Então, entenda, você não é um acidente de percurso, você não é um erro, você não é o que te aconteceu. Você é exatamente quem Deus te criou para ser. Talvez você ainda se vê com uma imagem distorcida, talvez sem valor, sem importância, rejeitada. Mas você nasceu para ser vencedora, para ser uma protagonista. Então, busque ajuda, viva o processo, resgata a sua identidade e seja quem Deus te criou para ser. Amém? Amém, Conseguimos Liana. entregar uma horinha. Liana, gratidão, Oi. minha amada. Eu sei, né, os desafios, eu sei o quanto você tem sido aí essa desbravadora, né, para nos abençoar. E, amados, é como a Liana falou, ó, o livrinho dela, um livrão, né? Eu falo livro, e eu já reli de novo, ele foi comigo para a Suíça e já voltou, já terminei, Liana. Foi comigo naquele dia, já terminei novamente.
Você que queira adquirir, mande uma mensagem para ela, fala assim, Liana, eu sou lá do Entre Elas, e vai ser bênção. Né? A Liana, amados, é como ela falou, ela é psicanalista clínica cristã, assim como nós, né? Então, a Liana já deixou aqui o contato dela, tá ali na bio. Você que queira, né? Invista em você. Tem coisas que às vezes sozinho você vai conseguir, se não, invista em você, faça uma terapia, né? Não, pastora, eu não quero fazer com a senhora, mas a Liana é psicanalista. Entre em contato com ela, fecha lá um pacote com ela, vai ser bênção. E é alguém que eu confio, alguém que eu sei que carrega algo lindo, né? Então, minhas amadas, guarde essa palavra no coração, viva aquilo que a Bíblia diz que você é, né? Porque é isso que faz toda a diferença, né? O se olhar no espelho, declare. E se você esteve aqui, discerniu, percebeu que ainda tem alguns sintomas e que você vê que não está conseguindo avançar, peça ajuda. Ah, mas é muito caro fazer terapia. A gente gasta com tantas outras coisas que não vai trazer valor nenhum. Você está diante de alguém, eu gosto de falar isso, até mesmo as minhas mentorandas sabem. Eu tenho aqui algumas que são pacientes minhas e eu tenho, acho que até minha terapeuta entrou aqui, e eu tenho a minha terapeuta. Toda semana eu invisto na minha terapia, eu pago a minha terapia e para mim é o melhor investimento. Então, amada, não sofra sozinha. Busque ajuda de pessoas que vai estar alinhando a fé com a palavra, sabe? Porque tudo é possível aquele que crê. Amém? Liana, você está aí ainda? Você pode orar por nós, minha amada, liberar a salvação na totalidade. Vamos lá, então. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por este tempo precioso, te agradecemos por essa conexão, eu aqui no Brasil, a pastora Shirley lá na Holanda, agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe até aqui, por aquelas que vão assistir posteriormente. Pai, que esta live não seja simplesmente uma live, um conteúdo, mas que seja um tema, Pai, um assunto a entrar na mente, no coração, que seja algo disruptivo na vida dessas mulheres, que venha trazer uma consciência para aquelas que ainda estão feridas e talvez nem se dão conta disso. Estão ali se sentindo muitas vezes vitimistas, estão vivendo relacionamentos abusivos, estão sofrendo com a alma ferida, vivendo com uma baixa autoestima, Pai, e não tem entendimento do porquê estão assim. Traz esta clareza. Espírito Santo de Deus, clareza, traz clareza, Pai. Vai sondando os corações e vai trazendo esse entendimento para que elas venham ser levantadas neste tempo, para buscar ajuda, para buscar a cura, Pai, para sair deste momento, deste estado atual de vitimismo, de tristeza, de depressão, e serem levados para um outro nível, sendo curadas emocionalmente, se livrando, fechando as portas do passado e começar a reescrever uma nova história daqui para frente, sendo as protagonistas, que seja um tempo de se levantar mulheres fortes e corajosas, porque Deus precisa de mulheres posicionadas dentro e fora de casa. E uma mulher ferida, ela não consegue se posicionar, ela vai ferir os seus. Agora, uma mulher curada, ela vai curar não só a si, mas a sua casa, aos seus filhos, ao seu esposo, à sua geração. Então, Pai, traz esta consciência, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos por essa conexão. Derrama, Pai, abre os olhos e os ouvidos desse entendimento, tira as vendas dos olhos de todas aquelas que acreditam que para elas não precisa, que esse assunto não diz respeito. Diz respeito, sim, a todos nós, porque todos nós fomos feridos um dia. O que importa é que nós decidimos um dia buscar ajuda, viver a cura e a transformação. E assim eu desejo que você também venha abrir seus olhos, abrir seu coração, abrir seu entendimento para caminhar em busca da sua cura e da sua transformação e ser uma mulher posicionada dentro e fora da sua casa para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amados? Amém, Liana. Mais uma vez, minha amiga do céu, gratidão. Obrigada por ser essa amiga do céu na minha vida. Obrigada por ser essa mulher que me inspira. Obrigada por me levar para mais perto de Deus, minha amada. Obrigada. Só tenho que agradecer. Que o Senhor retribua 30, 60 e 100 por um dessa semente, de tudo aquilo que você semeou, que leva
seu nome venha ser bem-aventurado, em nome de Jesus. Assim como estamos já indo para uma nova estação essa semana, eu declaro uma nova estação abundante sobre ti, em nome de Jesus, minha amada. Olha, amadinhas, adquira esse livro, porque eu até voltando, né, e terminando de ler ele ali dentro do avião, eu falei, uau, é um livro terapêutico, é curador. Então, ó, você ainda não tem, entre em contato com a Liana, que ela vai mandar com muito carinho para você. E aqui, se tiver algumas líderes pastoras, utilize na sua igreja, juntamente com o seu grupo de célula, sabe? Leva isso, é curador. Né, Liana? Liana, um abraço aí pro seu Lourenço, para Angélica, pro Gabriel, para essa família linda, tá bom? Te amo, tá, Liana? Gratidão, amiga do céu. Liana Linda Leoa. Eita glória, gente. É muito linda, não é? A live ficando salva. Reassistam, amados. Pega essas chaves e guarde com muito carinho e avance. A hora é para avançar. Você não é aquilo que te fizeram. O seu passado não te define, bem como já disse aqui a Liana. Tá bom? Beijo, beijo, Liana. Beijo, minhas lindas. Gratidão, gratidão. Não sei se a Liana ainda pode estar por aí, que eu não estou vendo, né, gente? Mas se ela estiver me vendo, me ouvindo, quero dizer aqui em alto e bom som quanto eu amo a Liana Linda Leoa. Shalom, preciosas. Tchau, tchau.